e sendo influenciado por estas. Entender e lidar de forma madura com a própria realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Venha participar das 40 manobras energéticas. Alô? Tertúlia. Hoje é dia 1º de maio de 2011, domingo. O verbete é o 1916. 4 páginas, 43 logias e 7 máximas. O tema, registro tenepsista. A especialidade é a tenepsologia. Quem redigiu aqui as 4 páginas foi o professor Michel Chade, de São Paulo. Ele é um especialista em numerologia, bibliografia, uma série de estudos gerais. Então, vamos ver o que é que ele fala sobre o registro. Ele é bom nisso tudo aqui. Há muitos anos que ele trabalha e ajuda a gente, inclusive com a holoteca. Definologia. O registro tenepsista é o conjunto das anotações pessoais, das vivências, experiências e parapercepções do energizador lúcido ocorridas antes, durante e após as práticas da tarefa energética pessoal, objetivando a autopesquisa, o aperfeiçoamento interassistencial e a elaboração de GESCONs. O fortalecimento do óleo pensene da escrita, a posterior revisão pensênica dos escritos, as anotações por escrito das vivências pessoais nas atividades diárias da TENEPS, os registros imediatos logo após a TENEPS, os móveis funcionais da base física otimizadora para escrita, a caneta de escrita macia, as folhas soltas de papel em branco, o laboratório consciencial Labicon diário da TENEPS, a exata tradução dos para-eventos vivenciados. Olha, eu li apenas uma pequena parte dos 2 textos aí da fatologia e parafatologia. Na remissologia, nós temos, entre os 15 itens, destacamos a acabativa interassistencial, consim tenepsável, inventário da TENEPS, prioridade da escrita e TENEPS inspiradora. Frase enfática. Instalar, manter e aprimorar o hábito homeostático do registro das parapercepções decorrentes da TENEPS é procedimento catalisador da qualificação da assistência do tenepsista. Você, na condição de tenepsista, veterano ou não, dinamiza os registros pessoais? Quais proveitos evolutivos você já extraiu de tais anotações? Existe a indicação de uma fonte bibliográfica, que é o manual da TENEPS. Agora, questões. Considerando que o evoluciólogo ajuda a desenvolver as metas do intermissivista para a próxima vida, gostaria de saber se a consciex, que será amparadora de outra consciex, que irá ressomar, participa desse planejamento ou recebe planejamento posteriormente. Pergunto isso, pois outro dia refleti que, teoricamente, caso o amparador não tenha acesso ao plano, poderia, sem querer, agir contra alguma meta daquela consciência. Escuta, os evoluciólogos fazem reuniões com os amparadores das pessoas que têm mais interesse do ponto de vista da PROEX.
Pensa só nisso que você vai entender que todo mundo está consciente. Outra coisa, a Consim, quando chega ao nível do evoluciólogo, ele tem ataque à arritmia. Então ele raciocina, ele pensa, ele sente, ele age, tudo simultaneamente. A coisa é muito mais séria e mais rápida. Pensa nisso. Outra coisa, eles atuam no mínimo a partir do psicossoma. Esse é fisicamente. Outro, sou praticante de TENEPS. Há cerca de um mês tenho ouvido uma conversa semelhante à transmissão de rádio, com interferência. Ouço duas pessoas conversando e só consigo entender algumas palavras e meias frases. Não consigo entender o teor da conversa. E só acontece à noite e no meio da tarde em 2 lugares específicos da casa. Poderia ter alguma correlação com o fenômeno da transcomunicação? Não, pode ter também relação com assédio. Outra coisa também, se isso acontece no fim do dia, às vezes é devido ao cansaço. A gente que tem, por exemplo, no meu caso, que eu tenho zumbido, ou tinnitus, como se fala, no ouvido, se o corpo fica muito cansado, depois de eu trabalhar muitas horas, aumenta o som do zumbido. De modo que isso aí é bom você olhar também, por causa do processo dos sons intracranianos. Agora, a série também tem. A primeira coisa, se o negócio é continuado e você não entende o que está falando, isso, no mínimo, ou é um problema timpânico, fisiológico, patológico, ou é um processo claramente assediador. De que maneira um jovem de 18 anos deve lidar com a energia sexual após romper um relacionamento e estar sozinho no período até o próximo relacionamento, que pode ser demorado? Olha, atualmente há uma liberalidade sexual muito grande, né? Você há de ver a minha época, quando eu fui jovem. Isso aí não era fácil. A década de 1950, por exemplo, não era nada fácil. Por quê? Qualquer coisa que você tinha com as meninas era levado ou para a polícia ou para o juiz de paz. Tinha que casar no tapa. Isso tudo foi por água abaixo. Hoje em dia há uma liberalidade de costumes muito grande. Então, há muita coisa. Agora, existe um negócio na sexologia que chama masturbação. Isso é uma coisa boa para ele começar a estudar. Quando o mega assediador é muito educado, com outra consciência, no caso projetada pelo psicossoma, o que ele pode estar querendo? Mega assediador quer sempre as suas energias e dominar você. O professor teria alguma ideia? Aconteceu comigo, está conversando com ele, um cômodo luxuoso. Ele era elegante, parecia ser sereno e muito inteligente. Notei também que, conforme ele ia falando, a água da banheira na qual ele estava ia escurecendo. O professor conhece esse fenômeno que aconteceu com a água? Depois disse a ele que não gostava da cor preta, pois me lembrava coisas ruins. Ele ficou bravo. Olha, isso tudo aí é assediador, né? É assédio. Olha bem o que você está fazendo e as companhias que você está escolhendo. Abra o olho. Gente, eu estou aqui com 4 livros que o nosso eminente chefe e professor, antigo companheiro nosso aqui, que hoje está nos visitando mais uma vez, que eu queria que vocês dessem umas palmadas para ele e para a senhora dele. E é o doutor Armando Amude, que é o médico de Cascavel, e a nossa psicóloga lá, que é a esposa dele, a dona Leonilda Amude. Ele já publicou junto aí, inclusive esse aqui é com ela, uma série de livros. Esse último é Regressão Terapêutica e Profilática. O livro é para o grande público, mas está muito bem apresentado, tudo bonitinho, certinho, etc. tal. Muitas citações, listagens, etc. Vale a pena ver. Um outro livro que eu trouxe é Medicina Natural, do Nho Agenor. Um outro é História de Rafael. Aqui na capa ele fala, esse livro poderá salvar a sua vida. Outro é Os Princípios da Longevidade, da Beleza e da Saúde, que ele já publicou há muito tempo. Esse aqui já é a 2ª edição. A primeira edição a gente tem desse livro aqui. Ele já publicou até agora, ao que tudo indica, parece que 17 livros.
Faz alguns anos ele me falou que ia publicar 20. Parece que agora a intenção dele é publicar 30, é isso mesmo? Então nós vamos ver. Eu vou dar uma lida nesses livros, mas também nós temos que levar para a holoteca. Lá já tem livro do professor Amudo, tá certo? Então vale a pena ver. Gente, eu queria também aproveitar aqui que lá, vocês sabem, na minha casa é chamada Base Cat, que é o lugar que a gente atende os gatinhos e as gatinhas também, é lógico. Então vamos entender. Essa noite foi recolhido um gatinho aí na esquina que estava desnorteado, desorientado. Agora, ele é um filhote preto, como a noite escura do dia 13, sexta-feira. Preto, retinto, preto. De pelo duro, tem mais ou menos 2 meses de idade, muito carinhoso. Ele é peduro ou gato curraleiro, como a gente fala. É como se ele equivale ao vira-lata normal que anda por aí. Mas agora, o que se passa? É uma belezinha de gato. Sabe? É bem pé duro mesmo, normal. De modo que eu estou só falando, se alguém se interessar por esse gatinho, fala que depois a Graça vai tomar conta dele, levar para a veterinária, examinar, ver a situação toda. Depois ele vai estar pronto para ser doado. Eu estou só lembrando, ele não tem nome ainda. Agora, sabe como é que é? É totalmente escurinho, os olhos escuros também, mas é um belo gato. Com 2 meses ele vai ficar um gatão. Pelo tamanho dele, pela a idade, a gente vê que vai ficar um gato lindo. Agora, o que se passa? É preto. Isso é bom para aqueles que são supersticiosos, para acabar com a superstição. Por quê? Preto é o máximo. E isso é muito bom. Eu estou falando isso no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. É a hora da gente trabalhar com a gataria, a gatologia. De modo que fica aqui o registro. Se alguém se interessar depois, fala comigo ou com a Graça. Sabe? Que o gatinho está lá em casa hoje, mas ele vai para a veterinária. Para dar um banho de loja nele, que a gente não sabe como é que é. Agora, gente, nós precisamos de ver que o nosso Michel Chaves deve estar lá em São Paulo. Vamos ver se ela aparece pelo Skype. E vamos ver se não tem vuvuzela no Skype. Se daí a gente vê como é que está. De qualquer maneira, eu te agradeço muito. Você está aí firme para falar hoje e defender as cores da conscienciologia. Não é assim? Entende? E outra coisa, te agradecer tudo que você tem mandado esse tempo todo lá para o Holoteca e para o Holociclo. Tem enriquecido muito o nosso trabalho. Ele é muito bom em matéria de numerologia, pesquisa bibliográfica, estudo de listagens, visão panorâmica das coisas. Faz muitos anos que esse homem está estudando essas coisas, ele é muito bom nisso. De modo que eu deixo para vocês falarem aí sobre o registro geneticista com ele. Quem é que está com o microfone? Para começar a peleja. Michel, aí tudo bem? É o Arlindo aqui. Boa tarde, Arlindo. Tudo bom? Está escutando bem? Tudo bom aí. Estou falando aqui diretamente do Pesquisário. Então, na página 77, a parapatologia, na terceira linha, a desmistificação das vivências parapsíquicas. Se podia aprofundar, por favor. A desmistificação das vivências parapsíquicas. Isso. Então esse tema a gente é bastante bom trabalhar, principalmente em relação ao parapsiquismo. Então uma das tendências que a gente traz de outras vidas é estar mistificando o processo do parapsiquismo. Então quando o tenepsista ele começa a ter a vivência no dia a dia da assistência, ele percebe que ele tem uma autonomia e uma sustentabilidade para realizar assistência junto com o amparador. E não precisa de nenhuma muleta ou de ritual para estar fazendo esse processo. Então ele começa a ver por ele mesmo que ele consegue estar melhorando o nível assistencial dele através do esforço pessoal. Então o rendimento dele depende principalmente da intencionalidade dele
e também de esforço. E com isso, essas muletas ele vai, pouco a pouco, diminuindo até cessar de vez. Então ele vai deixando a mistificação, trocando pela vivência. Então, que agora, uma outra aqui, 3 linhas abaixo aí, na 6ª linha aí dessa mesma parte, a instalação de bolsão multidimensional durante os registros. A instalação, ela ocorre antes, durante e depois da TENEPS. Durante a TENEPS, a gente tem a prioridade, o Mater Pensene da assistencialidade. Na hora dos registros, a gente vai estar fazendo um link com a assistência e deixando esse registro fixado no papel. Então a gente tem uma instalação de um bolsão que vai ser especializado não só na assistência, mas nessa permanência da assistência, no registro do que ocorreu. Então o tenepsista ele tem uma oportunidade de estar ampliando a sua assistência. Então ela não fica limitada apenas durante a TENEPS. Ela amplia, inclusive, na hora do registro. Então o bolsão ele permanece e muitas vezes parte da tarefa de assistência ela continua sendo realizada. Tá ok, Michel, obrigado, hein? Parabéns aí por... Michel, Tânia Guimarães, Oba, aqui em cima, olha só, aqui em cima, página 77, ainda na parafatologia, você pode falar um pouco da sua experiência, como é esse item na 2ª linha, no final da 2ª linha, a desassedialidade resultante do hábito dos registros diários. Fala um pouco da experiência. Então, parabéns pelo verbete. Está escutando? Ok. O registro ele vai estar chancelando a assistência do dia. Então, ao longo do dia, às vezes, a gente não tem aquela ortopensilidade ideal. Então, a gente às vezes pensa mal do outro, às vezes a gente faz alguma fofoca, às vezes a gente até mesmo atua como um guia cego do que amparador. E na hora que a gente está fazendo o registro, muitas vezes cai a ficha. Então, a gente percebe que aquela atitude que no momento parecia ser ética, não era cosmoética. Então é uma oportunidade para você estar fazendo o registro. O que eu acho interessante no registro é que depois do registro você pode estar fazendo a profilaxia. Então você pode estar vendo, por exemplo, algumas atitudes que você pode estar realizando no dia a dia. Então no meu caso, uma das atitudes que eu tenho na questão desse desassédio. Então podemos citar que às vezes a gente fica com 4 pensenes. Então a gente tem um tempo ocioso e nesse tempo às vezes a gente entra no holopensene do ambiente e esse holopensene faz com que a gente repita esses 4 pensenes. Então uma técnica que eu uso, que comigo dá resultado, é só que nem se fosse mini aulas. Então eu fico pensando em um tema da Conscienciologia como se eu estivesse dando alguma aula para o pessoal extrafísico. E essa atitude minha ajuda a estar cortando esses 4 pensenes. E quando eu faço esse registro da TENEPS e esse estudo depois, eu percebo essa situação e já posso estar buscando estratégias para estar superando. Nem sempre a estratégia dá certo, mas quando dá certo, vale a pena. Muito obrigada. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Michel, aqui na página 78, evitaciologia, na 4ª linha. As omissões dos dados constrangedores. Você pode aprofundar para a gente? Então, a evitação dos dados constrangedores. Então, um dia antes, depois da TENEPS, eu me propus. Então, amanhã eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou fazer nenhuma cobrança e eu vou ser o mais especial possível. Então, eu vou como se fosse um amparador, por exemplo, no ambiente do serviço, e vou estar buscando fazer assistência o tempo inteiro. Essa é a teoria. Na prática, às vezes a gente não é tão assistencial. E na hora de a gente fazer o registro, muitas vezes pode ocorrer da gente querer dourar a pílula. Bem, não foi bem essa situação. Então eu tive essa atitude, eu falei mal do fulano, mas eu fui provocado. Então a tendência nossa, pelo menos algumas vezes comigo, é estar buscando justificativa. Então quando você começa a estar tendo em mente essa diretriz, a tendência está diminuindo. Não sei se respondi. É isso mesmo, obrigada. Nada.
Então, quem é que está com o microfone aí? Vamos. O professor está lá esperando, pode falar. Alô? Alô? Aqui na tecnologia, você se refere à técnica da reescrita. Você poderia comentar a respeito desse item? A técnica da reescrita. Então, a planilha da TENEPS, geralmente eu faço ela escrita. E depois, quando eu vou digitar no computador, no laptop, eu faço uma reescrita. Então, às vezes, algumas palavras que eu uso, na hora de eu estar fazendo esse processo da passagem para o laptop, eu faço uma correção. Eu ponho uma palavra mais próxima do que eu queria dizer. Mas sem com isso estar desvirtuando o sentido. Então, na hora de estar fazendo o registro no papel, é que nem se fosse uma tábula rasa. A gente vai pondo todas as ideias conforme vai passando. Depois, na hora de fazer a reescrita, de estar digitando os dados, por exemplo, no computador, é possível a gente estar fazendo algumas adaptações. Então, você reescreve a sua planilha. Há 10 anos trabalho em um centro espírita nas tarefas de atendimento fraterno e sou monitora do estudo sistematizado da doutrina. Já participei da diretoria, porém não me adaptei. Após conhecer a Conscienciologia, minhas ideias estão se abrindo para novos desafios. Inclusive, pretendo voltar para a faculdade e fazer curso de psicologia. Minha dúvida é em relação ao trabalho de parceria com o amparador, que sempre prestou muita assistência lá no centro, com resultado positivo para as pessoas e na minha vida também. Interromper esse trabalho poderia prejudicar os propósitos do amparador e desviar-me da PROEX? Como fazer essa mudança com cosmoética sem deixar rastro para Melim ou Melex? Tenho 60 anos, gostaria da sua opinião. O melhor que você faz é ler o manual da TENEPS e enfrentar isso aí o mais depressa possível. Outra coisa, esse negócio de 60 anos não quer dizer nada. As pessoas estão vivendo 100 anos, ainda tem muita coisa pela frente. Olha bem o que é que faz. Agora entra e estuda e interprete os processos da TENEPS. Isso vai ser importante. Agora, Michel, poderia comentar na Fatologia, página 76, quarta linha, o idioma nativo utilizado nas anotações. E no final da terceira linha, de baixo para cima, o protótipo da GESCOM a partir dos estudos das experimentações pessoais? O idioma nativo e o protótipo da GESCOM. Então, o idioma nativo é o idioma no qual o tenepsista ele tem mais sinapse e mais facilidade de estar, inclusive, fazendo rapport com os amparadores e as ideias. Então, por exemplo, no nosso caso é mais fácil, pelo menos comigo, que o idioma português é o idioma que a Conscienciologia surgiu. Mas pode ser, por exemplo, do tenepsista e esteja na Alemanha. Então, para ele, a planilha que ele vai estar fazendo, vai ser mais fácil ele estar usando o idioma alemão do que estar, por exemplo, buscando fazer em português. Quanto à questão da GESCOM, todo escrito nosso pode servir como ideia para estar realizando a Mega GESCOM. Então, a partir desse laboratório, que o tenepsista ele pode estar fazendo todos os dias, ele vai tendo dados, inclusive de pontos de pesquisas que ele precisa estar trabalhando. Então, por exemplo, ele pode ter algumas ideias durante a TENEPS e não conseguir, por exemplo, estar trabalhando com o dicionário cerebral para estar desenvolvendo essas ideias. Então, ele pode estar investindo nessa área, no desenvolvimento intelectual, com isso, estar ampliando a sua GESCOM no futuro. Ou a questão parapsíquica. Ele pode ter fenômenos parapsíquicos e não ter como codificar esse fenômeno na sua linguagem natal. Então, com esse estudo, esse aprofundamento que ele vai estar pondo de seus trafares após a TENEPS, e essa superação, ele pode estar realizando uma gestação consciencial. Professor Michel Chad, quais são os atributos e fenômenos pessoais parapsíquicos que você utiliza na TENEPS? Poderia comentar de que maneira ocorrem as suas parapercepções? Tem alguma mais particular e que lhe dê mais segurança para que os registros se tornem mais confiáveis? Então, a questão da parapercepção, a tendência é a gente seguir um padrão. Então, algumas
algumas situações que ocorrem, por exemplo, comigo, uma maior descoincidência do holossoma, por exemplo, do lado direito. Também tem a questão da alienação do ambiente. Então, muitas vezes tem o fenômeno da TENEPS, é como se a gente estivesse em outra dimensão. E a passagem do tempo, ela é diferente. Geralmente, eu faço a TENEPS na posição de decúbito dorsal. E, na maioria das vezes, os chakras que eu mais sinto é o fronto chakra e o umbilico chakra. Algumas vezes, essa situação, ela muda. E depois, no período posterior da TENEPS, alguma situação de parapsiquismo que comigo ocorre com uma certa frequência é com sincronicidades. Então, por exemplo, eu estou, fazendo uma pesquisa e ao mesmo tempo escutando, por exemplo, a tertúlia. Então é comum eu estar digitando no computador uma palavra e essa palavra está sendo citada na TENEPS naquele mesmo instante. Então, por exemplo, eu estou estudando sobre cachorro. E daí eu estou digitando cachorro e durante a tertúlia, o professor ou alguém que está fazendo uma pergunta sobre cachorro. Eu estou estudando sobre caneta. Estou digitando, por exemplo, uma frase sobre caneta. E quando eu estou fazendo essa digitação, acontece de estar escutando caneta. Então, essa sincronicidade, ela indica que tem a presença de amparadores nesse trabalho. Professor Michel, página 78, em a evitaciologia, gostaria que você comentasse sobre o auto-engano de confiar na memória e deixar as anotações e registros para depois. Então, essa é aquela situação típica que acontece comigo, que também já aconteceu com vários de vocês. Então, a gente tem a experiência, está com preguiça, fala, daqui a pouco eu anoto. Daí você entra em estado alterado, dorme e perde a informação. Então, o ideal é você fazer o registro no momento. Está certo que às vezes dá preguiça, às vezes você está numa situação confortável e pensa em estar deixando o registro para depois. É que nem uma lembrança, uma rememoração de uma projeção. Se a gente deixa para depois, muitas vezes o depois passa e a lembrança não vem. Então, o ideal é estar fazendo o registro no momento. Nem que para isso a gente só registre algumas palavras que sirvam depois como senha. Mas a gente fazendo o registro no momento, o rendimento é melhor do que a gente está confiando na memória. Que muitas vezes a memória, ela engana a gente. Professor, eu gostaria de sua opinião como tenepsista mais antigo, que a sua opinião sobre a televisão no quarto de dormir, não precisa ser o quarto de TENEPS, mas que recentemente eu li uma reportagem na revista Isto É, agora do mês de abril, que fala que realmente os sonhos, enquanto a consciência está dormindo, os vários sons que são provocados pela televisão, há uma repercussão na audição, nos ouvidos da consciência e provocam vários danos. E nós sabemos que há várias consciências que têm uma televisão no quarto e muitas vezes adormece ao ver um filme e também qualquer outra reportagem, e também a repercussão disso na TENEPS, quando não há uma higienização, um EV, antes de fazer a TENEPS. No meu quarto eu não tenho a televisão. Só que como a gente sabe, onde tem uma televisão, provavelmente pode ter uma para televisão. Então nada impede de alguém que tem uma televisão, que algumas consciências venham, algumas próximas à dimensão física, e liguem a televisão, ou no caso a para-televisão, e com isso atrapalhe o campo instalado no quarto. Então eu não recomendo o uso de televisão, nem DVD, dependendo dos filmes, no ambiente da TENEPS. Agora, o que comigo às vezes dá resultado é, por exemplo, quando eu escuto tertúlia num ambiente, na minha base física, no quarto da TENEPS, parece que facilita a instalação do campo durante a TENEPS. A questão da TV também é complicada porque cria um hábito. Então, se a pessoa todo dia assiste televisão, por exemplo, nesses programas policiais, e tem um dia que ela não assiste, as consciências elas podem ir no ambiente
e ficar esperando para assistir o programa. Então, é bom a gente sempre ter a prudência com qualquer recurso que a gente usa no quarto da TENEPS. A televisão é um exemplo, mas as leituras também. Então, se a gente começar a ler assuntos não muito éticos, não muito saudáveis, e ser influenciados por esses assuntos, eles podem estar interferindo na instalação do campo da TENEPS. Eu estou me referindo também no quarto de dormir, né, que não precisa ser necessariamente o quarto da TENEPS, mas a repercussão que isso poderá produzir na TENEPS, né, também. É que o quarto de dormir também é a questão da projetabilidade, então também atrapalha. Então uma pessoa que vai ter uma projeção de mental soma e ficou 1h30 assistindo novela e BBB, dificilmente ela vai estar se esquecendo dessa dimensão física. Ela vai estar fazendo algumas evocações e com isso pode estar prejudicando a sua projetabilidade. Então o ideal é não ter a televisão no quarto da TENEPS e também no quarto de dormir, na base física da projeção. Agora, se não tiver outro jeito, o ideal é a pessoa buscar a seletividade do que assiste e trabalhar muita energia para estar limpando. Obrigada, professor. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Michel, aqui a Sandra, parabéns pelo seu verbete. Na página 77, paradoxologia, eu queria que você aprofundasse a questão do paradoxo, anonimato assistencial na TENEPS e exposição da grafutares. Então, esse paradoxo ele vai estar envolvendo duas situações. A primeira, o tenepsista, durante a TENEPS, ele está fazendo um trabalho anônimo. Então, muitas vezes, ele está prestando assistência e a Sociedade Intrafísica SOCIM, ela não está tomando consciência dessa assistência. Muitas vezes, o tenepsista, ele tem uma condição também paradoxal, no sentido no qual ele está fazendo uma assistência, só que ele está tendo o anonimato da consciência que ele está assistindo. E essa consciência evolucente, sabe quem é o tenepsista. Então, o paradoxo acontece nessas duas situações. Quando ele faz assistência no anonimato e também quando ele faz uma assistência e ele não sabe para quem ele está fazendo essa assistência. A partir do momento que ele está buscando essa exposição da sua experiência através do registro gráfico, ele vai estar diminuindo essa questão do anonimato, porque ele vai estar expondo a sua experiência. Não sei se foi claro, mais alguma dúvida? Sim, foi claro, obrigada. Nada. Michel, voltando ao assunto da evitaciologia, não se referiu aqui à música, não sei se excluiria também uma música leve para ajudar a escrever, ou isso também está incluído entre os exageros? Na evitologia eu incluo o DVD, o rádio e demais aparelhos eletrônicos ligados durante o ato de escrever. Então esses aparelhos eletrônicos também estão incluindo a música. Tá. E a música a gente tem que tomar muito cuidado, que a música ela vicia. Então se a gente, por exemplo, começar a assistir uma novela, na primeira semana a gente acha aquela música horrível, que não tem nenhum componente harmônico. Com o passar do tempo a gente já começa a estar cantarolando aquela música, achando uma das músicas mais lindas. Por quê? Porque uma das características da música é estar viciando a pessoa dentro daquela sentimentalidade, daquele pensene. Então o ideal é a gente estar evitando estar escutando música durante o ato da escrita. Além disso, no item anterior, fala no emprego da linguagem conotativa. Então eu queria que explicasse a diferença entre a linguagem conotativa e a denotativa. Casualmente, esses dias aconteceu uma discussão sobre esse assunto. Então, vamos dar um exemplo ilustrativo didático. Então, a da linguagem figurada. Então, o amparador veio e, num lastro de luz, ele me iluminou e fez com que todas as consciências fossem assistidas e atingissem o paraíso. Isso é uma linguagem bem conotativa, bem exagerada. A denotativa seria que veio o evoluciente e ele foi assistido através do apoio do amparador. Às vezes, essa linguagem ela pode se dar através do eufemismo. Então, por exemplo, hoje eu trabalhei pouco o estado vibracional. Então, a gente pode estar usando
uma realidade. No eufemismo, eu podia estar dizendo, por exemplo, que eu trabalhei o estado vibracional, por exemplo, deixa eu ver uma linguagem de uma maneira meio fantasiosa, como se estivesse vendo a realidade. Então, eu podia estar me enganando. Não sei se fui claro ou ficou alguma dúvida. Não, está claro, obrigado. Boa tarde. O Alexandre que está falando, tudo bem? Oba. Parabéns aí pelo verbete, né? Oba, obrigado. Queria que você ampliasse na página 77, na parafatologia, 7ª linha de cima para baixo, né? A visita do amparador. Queria que você aprofundasse isso que você escreveu, por favor. Então, o amparador, ele pode estar estando no seu ambiente não só durante o período da TENEPS. Então, a tendência é, durante a instalação do campo da TENEPS, vir o amparador. Mas nada impede que esse amparador ele esteja estando no seu ambiente no período anterior ou posterior. Quanto mais blindado for o seu habitat, a sua base física da TENEPS, maiores chances vai ter do amparador estar frequentando aquele ambiente. Então, quando a gente começa a estar aprimorando a TENEPS, a tendência é esses intervalos que o amparador esteja do nosso local da TENEPS, ele ir ampliando, até chegar na condição, que para mim ainda é teórica, da OFIEX, onde o amparador ele vai estar podendo estar atuando ao longo das 24 horas do dia no ambiente da TENEPS. Ok, obrigado. Nada. Poderia fazer a relação entre a binomiologia, página 77, binômio desinibição escrita, e a paradoxologia, página 77, o paradoxo anonimato assistencial na TENEPS, exposição da grafotares? Binomiologia. Binomiologia 77, binômio, desinibição escrita. E depois, na mesma página, paradoxo. Anonimato assistencial na TENEPS, exposição da grafotares. Então, essa desinibição seria a gente estar se retratando na nossa planilha. Então, eu sou tenepsista, pelo menos por enquanto, só eu vou estar lendo a planilha. Então, por exemplo, a gente pode estar pondo na nossa planilha algumas metas para realizar. Então, uma das metas básicas que o tenepsista trabalha é o estado vibracional. Então, eu posso pôr como meta, por exemplo, 20 estados vibracionais. Eu não realizo nem 10 estados vibracional naquele dia. Então, na hora que eu for fazer o registro, eu tenho que estar pondo a realidade. Não vou ficar me inibindo, por exemplo, ocultando esse dado da planilha. A questão da TENEPS. Eu posso, por exemplo, ir fazer a TENEPS sem ter me preparado antes para a TENEPS e, com isso, ter influenciado o campo. Então, essa informação, o ideal é eu estar pondo ela no registro, mesmo que eu não goste da informação. Então, eu vou estar me desinibindo, escrevendo a informação, o que ocorreu. E a questão do anonimato, a planilha, a princípio, ela vai ser anônima. Então, somente eu vou estar consultando a minha planilha. Então, é mais um motivo para mim estar fazendo esses registros, buscando não estar ocultando nenhuma informação. Eu não me sinto bem dentro de minha própria casa. Tenho desânimo para estudar e muitas vezes fico desgastado energeticamente. Isso ocorre há mais de 15 anos. Tenho 26 anos. Moro com meus pais, eles são pessoas bem tranquilas e têm um ótimo relacionamento. Sou consciente que a minha maneira de pensar assediada tornou o ambiente tão antagônico à minha própria mudança. Já me livrei de todos os bagulhos, mas a energia continua. Não posso me mudar agora. É possível melhorar a situação como? Usa mais o estado vibracional e abençoa a sua casa. Isso é que é melhor. Agora, quando você puder, crie o seu ninho particular, que aí você não vai poder chorar as mágoas por nada. O problema é com você. E outra coisa, aí também você vai cortar o processo da síndrome do canguru. Mas é uma boa hora. Eu deixei a minha família em definitivo aos 12 anos de idade, mas você sabe, são as circunstâncias da vida, né? Cada um faz o que pode.
Eu quero dizer para vocês que no verbete aqui, do professor Chad, tem aqui, ele fala sobre o registro, mas ele fala também anotações, atas, tenepsografia, diário, registro propriamente dito, escrita, relatos, digitação, planilha, reescrita, grafutares e outras coisas mais. Se a pessoa não entender esse verbete sobre esses assuntos, ela pode desistir em matéria de escrita, porque tem explicitação para muita coisa aqui dentro. São mais de 10 itens básicos do assunto. Michel, na parafatologia, na quinta linha de baixo para cima, o diálogo transmental durante os registros. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, esse diálogo transmental são algumas ideias que vêm para você durante o registro. Então, por exemplo, você está fazendo os registros e pode vir uma palavra que venha como senha para você de uma situação que você pode estar aprofundando. Então, por exemplo, durante o registro, então pode vir, por exemplo, convivialidade. Então, é uma informação que te veio naquele momento que alguma coisa em relação à convivialidade você pode estar melhorando no dia a dia. Então, essa palavra, você pode, por exemplo, pegar e no dia seguinte estar buscando analisar o seu contexto em relação à convivência com as outras pessoas. Então, foi uma ideia que não era sua e que veio do amparador durante o registro, ou mesmo durante a TENEPS. Então, essas oportunidades que eu deixo passar e que muitos tenepsistas também deixam, é importante a gente estar valorizando. Então, toda ideia que vem, a princípio, é uma ideia para a gente estar investindo na autopesquisa. E como a gente fez a TENEPS e a gente fez assistência, teoricamente, após a TENEPS, na hora do registro, o holopensene do ambiente está mais propício a esse contato, essa transcomunicação do amparador, do que, por exemplo, no dia a dia. Então, é possível que durante essa vivência, esse diálogo ele se intensifique. Tudo bem? Sim, obrigada. Obrigada. Michel, aqui na página 77, em efeitologia, o efeito dominó, no qual cada página escrita sofre influência dos registros anteriores. Você pode falar um pouco mais? Então, no caso dos meus registros, eu utilizo uma planilha. Então, a planilha, ela vai ter os campos que já estão escritos e eu vou estar preenchendo a planilha em cima. Então, por exemplo, a primeira parte da minha planilha, eu ponho as prioridades do que eu vou fazer no dia. Então, no caso, o que eu tenho que fazer, as atividades durante o dia. Então, uma delas é o estado vibracional, ter um dia, vamos supor, no serviço, um dia produtivo e outras condições. Depois, a questão do que é realizado. Então, durante a semana, essas metas e o que eu realizei, elas mudam um pouco. Então, uma planilha, ela segue com algumas repetições das chapas anteriores. E vai tendo uma ou outra alteração. Mas o básico ela vai estar seguindo. Uma questão que me falhou, então o trabalho do estado vibracional no dia anterior, ele vai ter um efeito nas metas que eu vou ter que estar fazendo no dia seguinte. Então, por exemplo, uma questão que pega às vezes é a caminhada. Então, o ideal é a gente estar fazendo exercício físico várias vezes por dia. Então, por exemplo, 4 vezes por semana. O horário que eu me dispus a fazer, por exemplo, uma caminhada na segunda, choveu e eu não consegui fazer a caminhada. Então, essa meta, eu transfiro ela para terça-feira. Então, é esse efeito dominó. E também na hora de estar fazendo algumas anotações das percepções e para-percepções, muitas vezes essas observações, elas se repetem. Então, a planilha, muitas vezes, tem esse efeito de repetição. Não que seja uma automimese patológica. Muitas vezes, inclusive, é uma repetição positiva. Então, o ideal é a gente estar, por exemplo, repetindo que conseguiu fazer um trabalho energético bom todos os dias.
Tudo bem? É bom a gente lembrar que o professor mora em São Paulo, a capital, tá? Ele falou um negócio da chuva. Aqui você pode sair durante a chuva, fazer exercício, fazer caminhada, tudo isso. São Paulo, às vezes, é difícil. Pela televisão a gente vê, né? Que não dá, né? Michel, aproveitando até com relação a isso que você falou, das anotações que você faz já de campos pré-definidos, né? Você faz uma estatística, por exemplo, do perfil dos pedidos de TENEPs, do perfil de assistência. Como é que você faz isso em termos de análise, né, dos seus registros? Se a gente for ver a exemplologia, tem lá mini registro tenepsista. Então eu ainda estou nessa fase. Então a estatística eu já pensei em fazer, só que eu não fiz. Então agora eu estou me investindo mais ainda em mim. Então o ideal era ter feito, mas às vezes tem preguiça, muitas vezes eu já perdi os registros. Então algumas das situações citadas aqui ocorreram comigo. Então eu fiz o registro, só que não encontrei o registro. Uma das maneiras que eu comecei a fazer essa profilaxia se deu agora através da digitação. O ideal é eu estar fazendo essa situação e eu vou estar buscando. Agora, só para complementar, na realidade eu moro no interior de São Paulo, eu moro em São Roque. Eu venho para São Paulo para estar voluntariando no Pesquisar. Então, durante a semana eu fico no interior, tomando ar puro, e no final de semana eu vou para São Paulo. Oi. Aqui na página 78, na evitaciologia, você registrou a banalização dos registros. Você chegou a vivenciar essa condição? Como você superou isso? Então, a banalização é a tendência da gente fazer o registro de uma maneira superficial. Então, por exemplo, eu dei a passividade para os amparadores e os fenômenos que ocorrem parecem com os anteriores. Então, você faz um registro, por exemplo, historizei pelo umbilico chakra, só que você não faz o registro detalhadamente. Eu ainda estou buscando superar essa fase. Então, muitas vezes, eu tenho preguiça, muitas vezes eu não faço os registros como deveriam ser feitos. Mas eu acredito que eu vou estar conseguindo estar superando essa fase da banalização. Então, de eu estar realmente aprofundando nos registros. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é estar desprezando as sutilezas. Então, a gente segue num padrão e busca pôr tudo dentro daquele padrão. Então, essa tendência eu ainda tenho, mas eu já estou buscando trabalhar. Alô? Na página 77, em tecnologia, terceira linha, a técnica da ilha de ortopensenidade. Gostaria de ouvir sobre isso. A técnica da ilha de ortopensenidade. Deixa eu achar aqui. Então, essa técnica, ela é bem detalhada no Homo sapiens Reurbanizatus, na página 133. Então, eu até copiei a definição. É a criação e manutenção de ambiente humano especial com holopensene doméstico ou institucional, com a atuação de matriopensene o mais cosmoético possível. Então você vai estar buscando, por exemplo, no local da TENEPS, instalar um holopensene o mais assistencial possível. E isso vai estar ajudando bastante as evitações que a gente pode estar tendo. Outra questão que também vai estar ajudando nessa instalação de ortopensênica é, por exemplo, se eu usar o ambiente da TENEPS para o estudo. Então você começa, por exemplo, a estar fazendo cosmograma no ambiente da TENEPS. Então essa condição vai estar favorecendo a instalação dessa ilha de ortopensenidade. A questão do bagulho energético. Se você deixa um bagulho energético na sua base física, ele vai estar atrapalhando a questão da higiene do holopensene. Então, essa situação a gente pode estar ajudando fazendo essas profilaxias. Então, fazendo o trabalho energético, tendo a prioridade do mental soma nesse ambiente, são fatores que vão estar ajudando a você estar fazendo essa ilha.
Na realidade, essa ilha é como se fosse uma embaixada extrafísica, onde você vai estar podendo receber os evolucientes que vão ser tratados durante a TENEPS. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Poderia ampliar na tecnologia, página 77, a técnica da evitação das palavras desnecessárias na segunda linha? Então, essa técnica ela é bem detalhada no Manual de Redação da Conscienciologia. Então, um exemplo de palavras que a gente pode estar evitando são os pronomes indefinidos. Uma, o pronome que, a questão do eco. Então, às vezes, você põe umas palavras que repete, por exemplo, o de. Então, cria eco. Então, na hora de você estar lendo o registro, esse eco pode estar atrapalhando na interpretação. Então, se ficar muito da, de, na hora da gente estar lendo, ele atrapalha no nosso estudo. Então, essas evitações, elas ajudam com que a gente tenha um rendimento melhor. E também, na medida do possível, é a gente evitar o uso de nome, principalmente dos evolucentes, para não estar evocando eles posteriormente. Então, a gente faz assistência para uma determinada pessoa, a gente sabe quem é a pessoa, o ideal é a gente não pôr o nome da pessoa nos registros, para estar, inclusive, preservando a pessoa de qualquer evocação que possa ocorrer. Sou tenepsista, meu esposo comprou uma moto daquelas grandes Harley Davidson, que tem poltrona traseira para caroneira. Ele vive me pressionando para ir com ele em vários lugares de encontro desses grupos. Deixo claro para ele que sou contra esse tipo de veículo, mas a família inteira me pressiona para andar com ele na sua moto. Essa escolha dele está afetando bastante nosso relacionamento, que já não era bom. Devo me submeter a essa pressão só para agradá-lo? Olha aqui, eu já há décadas venho liquidando com esse processo de motoca e companhia, todo tipo de motoca, inclusive aquelas lambretas, etc. Eu estudei esse processo, inclusive no Japão. Agora, é muita gente que dessoma prematuramente. Por quê? O verdadeiro para-choque da motoca é o motoqueiro. Agora, a caroneira também entra nessa história, a carona. De modo que, veja bem, outra coisa, nós temos um princípio dentro da Conscienciologia que diz o seguinte: se uma coisa não presta, não adianta fazer maquilhagem. Então, olha bem o que é que você vai fazer com isso. Agora, entre marido e mulher, quem resolve é a dupla, né? A gente dá palpite aqui de fora, é fácil falar. Agora, há casos que às vezes dá certo. Eu quero só lembrar você. Havia um rapaz muito inteligente no Rio que tinha uma motoca. Sempre vinha nas minhas palestras com motoca. Então, um dia ele me interpelou a respeito do assunto, o que eu achava, e ele tinha também uma motoca dessas grandes aí. Agora, o problema dele era seríssimo, pelo seguinte: o pai dele foi criado em cima de uma motoca. E não tinha carro, tinha motoca. E ele é que arranjou a motoca para o filho. Então eu falei para ele, falei o seguinte: você pega, junta uns cobres aí, troca a motoca por um carrinho barato e aparece seu pai. Às vezes dá um choque, dá certo. Às vezes dá certo. Foi o caso lá, parece que deu certo, sabe? Então o pai ia de motoca, ia de carro. Quer dizer, melhorou o status, colocava o pai abaixo de pó de traque, melhorava a situação. Pode ser que aí no caso é o seguinte: você não tem umas joias, umas coisas guardadas para comprar um carrinho barato, desses de mulher, que tem uma opção desses pequenininhos, agora barato. Pega um carro e vai. E outra coisa, se amanhã acontecer algum acidente, você não tem nada a ver com isso, você já avisou o que é. Agora, não seja para-choque dentro do trânsito. Se te ver também onde é que vocês vivem, como é que é, porque tem lugar ainda pior ainda, que ela não fala aqui de onde é. Olha bem isso. Agora, professor Chad,
Em fatologia, página 76, quinta linha, a letra legível. Poderia fornecer alguma técnica para anotar rápido, sem tornar a letra ilegível? Olha, tem o curso, inclusive, lá no Holociclo, com a Ivone, que fala sobre os processos da caligrafia. Agora, essa pessoa é de Três Pontas. Lá não tem curso de caligrafia. Em São Paulo tem curso oficial de caligrafia. Anote todos os eventos que participo, seja palestra ou reuniões. No entanto, muitas vezes, ao passar ali para os registros, me perco com a minha grafia. Quer dizer, ele não entende a própria grafia. Igual a opção de colegas médicos que eu já conheci desse jeito. De modo que é bom você trabalhar com a sua caligrafia. Agora, vamos ouvir a palavra do professor Chad. Bem, uma técnica que você pode estar usando, que eu às vezes uso, é utilizar a letra de forma. Então, você escreve em letra de forma, fica mais fácil você estar identificando depois. Você pode estar escrevendo o tamanho da letra maior que o normal. Então, como você vai estar escrevendo uma letra maior do que a que você está usando habitualmente, a tendência é você estar caprichando mais na letra do que se você escrevesse do tamanho normal. Então, essas duas dicas podem, talvez, ajudar. Michel, na página 77, tem a parafatologia. Na terceira linha de baixo para cima, você fala assim, no final, o preenchimento da planilha das parapercepções. Você pode falar para a gente quais são os itens que você coloca, como é que você faz isso? A minha planilha, eu sigo o modelo do diário da TENEPS, que foi realizado pelo CAEP. Então eu ponho as condições antes, posterior à TENEPS e à TENEPS. Então tem condições fisiológicas, psicológicas, parapsíquicas e ideias. Então, por exemplo, fisiológica. Geralmente, quando eu como muito antes da TENEPS, eu faço TENEPS às 10 horas, atrapalha a TENEPS. Então, daí eu ponho lá na hora fisiológica. Então, por exemplo, flatulências durante a TENEPS. Então, eu já marco, já fico esperto. Se acontecem algumas coisas, por exemplo, que me deixam em euforia, eu marco na condição psicológica. Então, eu já ponho que eu já estou em euforia no dia, e essa condição ela vai estar tendo alguma influência na TENEPS. A condição parapsíquica. A condição parapsíquica, desde sinalética, às vezes alguma intuição, alguma sincronicidade que pode ocorrer antes, ou depois, ou durante a TENEPS. Alguma ideia que ocorre também, eu ponho na planilha e algum lembrete. Então, ultimamente, o meu lembrete, que está seguindo o padrão, é que eu não estou trabalhando muito estado vibracional. Então, eu ponho lá na planilha. Então, priorizar o estado vibracional. Daí, no dia a dia, eu não trabalho tanto o EV quanto eu queria. Então, continua na planilha essa observação. Então, você vai pondo na planilha e essas condições é ao longo do dia. Então, se você faz o estado vibracional, você não precisa escrever na planilha, mas você pode ter um pedaço de papel e fazer essa anotação no pedaço de papel. Se tiver alguma ideia, você pode pegar essa ideia e anotar num pedaço de papel e depois passar para a planilha. Então, quando a gente começa a ter essa preocupação no dia a dia, a nossa planilha ela fica mais enriquecida. Então, você não precisa estar carregando a planilha o tempo inteiro para estar fazendo os registros. Você pode depois, um período, por exemplo, pouco antes da TENEPS, já começar a preencher a planilha. Tudo bem? Alô, Michel. Baseado aqui tudo que você tem feito de pesquisa da TENEPS, você almeja, por exemplo, fazer algum livro a respeito, ou botar nesse assunto como parte, ou pelo menos o centro da... Por enquanto, ainda estou trabalhando na minha ampliação do dicionário cerebral. Então, ainda estou investindo, pelo menos nos próximos anos, em estudo e elaboração do dicionário. Então, essa é a minha meta em termos de gestações nos próximos meses. Mas no futuro, provavelmente, eu planejo estar escrevendo sobre o assunto.
Mas pelo que eu vejo aqui, no seu verbete, você tem algum diário, né, sobre todos esses registros da TENEPS, né? Talvez um diário já, não sei se extenso ou não. Você podia comentar isso? O diário ainda está bem, na minha opinião, ainda está bem, como que eu poderia dizer, não tão aprofundado para estar escrevendo um livro. O hábito da anotação, eu sempre tive. Então, desde a época que eu fiz Consciencioterapia, que era em São Paulo, no NARC, nos foi ensinado, né, a importância de estar fazendo anotação. Só que um dos meus problemas era a organização. Então, muitos desses registros eu perdi. Eu não registrei da maneira que deveria. Então, de alguns meses para cá, eu estou fazendo esse registro mais com a utilização da informática. Então, a tendência é essa perda que eu tinha ir diminuindo. Então, tem muitas vivências que eu tive, que eu registrei e ainda não localizei devido a essa desorganização. Eu lembro que quando eu comecei a estudar TENEPS, em São Paulo tinha o GPC TENEPS, que uma das nossas áreas de pesquisa, a professora Pilar, inclusive, apresentou um verbete, era sobre auto-organização. Então, um dos trabalhos que pega, não só eu, mas vários tenepsistas, é essa questão da auto-organização que eu estou trabalhando. Mas nada me impede, no futuro, de eu estar fazendo uma gestação. Obrigado. Nada. Professor Chad, vou receber visita em casa por 3 dias e terei que ceder o local que faço a TENEPS. Devo retirar desse local os papéis de assistidos e os registros da TENEPS? Penso que não. Agora, o ideal é você deixar esses registros, se possível, numa gaveta fechada para as visitas não terem contato. Porque o próprio ambiente onde estão os registros, eles já estão blindados. Agora, vamos supor, se você pega o registro e deixa no local a amostra à vista, pode ser que, devido à condição daqueles registros terem energias diferentes dos demais objetos do quarto, atraia as visitas a estarem mexendo naquele objeto. Então, o ideal é você estar guardando eles, pode ser onde esteja, mas de uma maneira mais preservada. Não sei se o professor gostaria de estar complementando, dando mais alguma sugestão. Não, está perfeito. Assina embaixo o que você falou aí. Está perfeito. Agora, se os papéis e documentos da TENEPS estão dentro de uma gaveta fechada, é como se tirasse dali. A situação está bem protegida, é uma boa ideia. Agora, o problema aí que não foi falado é o seguinte: onde é que a pessoa vai fazer a TENEPS esses 3 dias? Preciso de olhar isso também. Outra aqui. A minha filha está com um quadro de forte dor. Os sintomas, de acordo com os médicos, se assemelham a rim ou vesícula. Ela já esteve internada 3 vezes no momento. Está no hospital com fortes dores. É a 2ª vez nessa semana. Os exames não acusam nada. Pode ser um processo extrafísico? Olha, aí tem que examinar mais e ver. É um processo físico, a meu ver, e o processo é preciso fazer um diagnóstico melhor. Escuta outras opiniões, vale a pena. Outra, gostaria de saber quantas vezes é recomendado fazer o arco voltaico e qual o melhor horário. A pessoa que está exteriorizando energia deve se concentrar apenas no cérebro ou no soma todo da pessoa que está recebendo a energia. A primeira coisa é a seguinte: arco voltaico, a pessoa faz quantas vezes seja necessário. Não paga imposto, nem tem fiscal para dar. Agora, o horário depende da pessoa mais adequado para quem está transmitindo e para quem está recebendo. Outra coisa também é o seguinte: você faz o arco voltaico de acordo com a inspiração do momento. Agora, a maioria desses processos são feitas as manifestações através da caixa craniana. O arco voltaico é para isso. É crânio chacral. Olha bem isso. Quem é que está com o microfone? Ô Flávio, você não vai falar nada sobre TENEPS hoje, você que é o homem aí que está aí, o outro também, eu estou vendo o Emanuel que está lá, não falou nada. TENEPS, registro, você não vai falar nada, vai ficar aí impassível.
diante de uma realidade dessa, como é que nós ficamos? Outra coisa é o professor Rui, que está ali, ó. Eu quero ver sua opinião a respeito do verbete registro da TENEP, isso é muito sério, gente. Vamos ver. Vocês lembram que TENEP é um dos assuntos que eu falo no fim do ano. Todo ano tem que falar na TENEP. Então hoje, o professor Chá está dando uma colher de chá aqui enorme para todo mundo, com detalhes. A Pilar, então, que é especialista também, parece que ela não falou nada até agora, né? Não. É muita gente que está silenciosa aí, no caso. Não sei porquê. Oi, Michel, tudo bem? Tudo. Cara, parabéns aí, está bem objetivo mesmo o verbete. Falando o essencial mesmo. Queria te perguntar o seguinte, você citou na parafatologia as extrapolações parapsíquicas, né? E eu queria saber para você, então, quais são os aspectos mais relevantes das anotações, né, dos registros, na questão do extrapolacionismo parapsíquico. Então, a extrapolação, às vezes eu percebo que é como se o campo tivesse mais assistencial. Então, você fica mais descoincidido do soma, como se você tivesse mais no corpo energético doando energia. E parece que essa doação de energia faz com que o paracérebro do psicossoma ele fique mais ativado. Então é como se esse trabalho você tivesse num ritmo a mais. Então você está saindo do corpo físico como se fosse uma espécie de projeção. Só que seria uma projeção energética, não uma projeção do psicossoma. Então você percebe mais eventos que ocorrem, por exemplo, na base física, no local da TENEPS. Inclusive podendo ocorrer, por exemplo, clarividência. Então você pode, por exemplo, perceber locais em situações fora da base física. E às vezes, o que também ocorre nessa extrapolação é a condição da assimilação. Então você percebe a assimilação com os evolucientes de uma maneira mais intensa do que ocorre normalmente. E geralmente quando ocorre esse extrapolacionismo, depois da TENEPS ocorre euforia. Então o tenepsista ele sai mais reenergizado do que normalmente ocorre. Tá. E agora entendi, você anota todos esses episódios que fogem um pouco ao padrão, né, para melhor, né? E para pior também. Mas você tem alguma técnica específica para relatar esse desvio? Você faz uma métrica ou avalia o quanto de desvio do padrão, de avanço houve na prática ou no fenômeno? Ou simplesmente descreve o que houve de diferente? Eu simplesmente descrevo o que houve. O ideal era estar fazendo essa quantificação. Só que eu, por enquanto, pelo menos, só fico na descrição do que ocorreu. Então, por exemplo, eu tenho uma extrapolação, eu não consigo, por exemplo, descrever, por exemplo, quantas consciências foram assistidas durante a TENEPS. Muitas vezes dá para identificar uma ou outra qual a patologia. Mas esse aprofundamento ainda não tem essa condição de estar fazendo essa descrição. Tá bom, obrigado. Nada. Aqui, Nebe, página 77. Bueno, obrigada. Desculpa por mi oportunidad. Eu sou Mercedes. Página 67, en parapatologia. Você habla de la desmitificação das vivências parapsíquicas. Eu gostaria de saber a que você se está referindo, porque eu, mi TENEPS, não tenho muitas vivências. Então, às vezes penso que eu estou esperando ter algumas vivências extraordinárias e a lo melhor não é tanto. Eu gostaria que você me aclarara isso. Pode ser? Então, a desmistificação, ela ocorre com a repetição da experiência. Então, a TENEPS é um laboratório diário. Então, a partir do momento que o tenepsista passou daquele gargalo de 6 meses, ele já se percebe autônomo na sua assistência. Então, ele vê, ele vivencia, ele não crê, ele tem a experiência da assistência. Então, ele se percebe como uma mini peça naquele mecanismo. E para isso,
ele não vai estar precisando estar utilizando de nenhuma muleta, de nenhum mantra, de nenhum fator externo. Então o Loki interno dele vai estar atuando mais na TENEPS do que se ele estivesse, por exemplo, fazendo um ritual para estar fazendo a assistência. Então ele começa, já está bancando a sua assistência. Não sei se foi claro. Durante a TENEPS, se focamos o pensamento em um problema pessoal ou um outro acontecimento, esses pensamentos interrompem a assistência que estamos fazendo? Depende. Se você evoca esses pensamentos, esses patopensênios, e fica alimentando, aumentando eles, pode estar comprometendo sim a assistência. Agora, se você pega esses pensamentos como uma fonte de pesquisa e buscando a assistencialidade pela boa intenção, muitas vezes esses pensamentos eles são ganchos para a gente estar fazendo assistência. Então, um exemplo que a gente tem dessa situação é o cosmograma. Então, a gente pode ter várias notícias, várias reportagens patológicas, a gente faz aquele estudo, mas não vai estar entrando dentro da patologia. Com relação a esses pensamentos que vêm com a gente, muitos deles podem ser para serem assistidos. Agora, se a gente entra nessa questão, se a gente ajuda a estar pondo mais molho nessa patologia, a gente pode estar comprometendo a assistencialidade. Professor Michel faz os registros escritos e depois transcreve para o computador, pelo que entendi. Após a passagem para o MECO, você elimina os papéis? O papel em que anotamos não nos evoca melhor as ideias? Digo isso porque anotava as tertúlias do micro. Agora faço as anotações no próprio texto do verbete. E quando vou estudá-los, tempos depois, as ideias, lembranças são muito mais vivas do que a leitura no micro. Ou seja, as energias ficam ali. O que penso a respeito? Comigo, eu tenho mais facilidade em estar aprendendo através de texto digitado. Então, eu digito o registro e, geralmente, eu deixo um backup na internet. Inclusive, eu tenho algumas projeções onde eu obtenho informações através de escrita. Então, é como se fosse uma tela branca onde vem a informação escrita. E, geralmente, essas informações elas são digitadas. Então, no meu caso, eu tenho mais facilidade de estar fazendo evocação através da escrita digitada, do texto digitado. Mas nada impede que a pessoa tenha mais facilidade em estar fazendo essas evocações da escrita do próprio punho. Então, cada tenepsista é um pesquisador. E o ideal é ele estar fazendo a experiência por ele mesmo, para ver aonde o rendimento dele vai ser maior. Então, para algumas pessoas, pode ser que a escrita à mão produza mais resultado. Outras, pode ser que o texto digitado produza mais resultados. Uma outra hipótese pode ser a pessoa gravar num gravador os relatos e isso ela possa ter um maior rendimento. Então, cada caso pode ser único, então é ideal a pessoa estar fazendo essa experiência. Então, eu dou uma sugestão, a pessoa ela pode estar fazendo as duas técnicas e depois estar comparando qual para ela vai estar ajudando na autopesquisa. Olha, existe também aí um adendo que eu queria colocar, que é o seguinte. Lá pelas tantas, quando o seu arquivo especializado tiver mais ou menos crescidinho, você imprime aquilo tudo e faz um livro para as suas consultas. Isso então supera tudo que tem antes. Vale a pena pensar. Michel, é o Pedro que está falando. A gente está percebendo que você tem muita experiência na TENEPS, inclusive a gente acompanha você nos fóruns da TENEPS, no Colégio Invisível da TENEPSologia. Eu tinha duas curiosidades. A primeira é saber quanto tempo você tem de TENEPS, e a segunda, se você está fazendo alguma pesquisa específica dentro da TENEPSologia atualmente que você pudesse compartilhar com a gente, por favor. Eu comecei o estudo da TENEPS por volta de 97 aqui em São Paulo. Então tinha um grupo, que era o GPC TENEPS, que tinha a coordenação da Pilar Alegre e do Lourenço Pina. Então a gente fazia essa discussão, esse debate em cima da TENEPS. A gente tinha um tema central, que era a auto-organização. E a gente também fazia o estudo
do manual da TENEPS. Então, eu fiquei no GPC TENEPS durante vários anos. E em 99, devido a esse trabalho que eu tive no GPC, eu consegui iniciar a TENEPS. Então, eu comecei em abril de 99 e mantenho a TENEPS até hoje. Termo específico de TENEPS, nesse momento eu não tenho. Eu estou trabalhando mais nessa questão de estudo de dicionário. Mas, futuramente, eu devo estar, sim, escrevendo mais sobre TENEPS. Professor Michel, eu gostaria de saber se, às vezes, que dá aquela sonolência na gente, ou mesmo a gente adormecer durante a TENEPS, atrapalha a assistência? Às vezes, o tenepsista ele vai ser assistido. Então, pode ser que, em determinados casos, essa descoincidência ela seja patrocinada pelos amparadores. Então, o tenepsista ele fica descoincidido, uma parte do psicossoma e o energossoma fica mais na dimensão energética do que na dimensão intrafísica. Com isso, vai facilitar com que o evoluciente ele seja tratado. Muitas vezes, é preguiça mesmo que o tenepsista ele não se organizou durante o dia e durante o horário da TENEPS ele não aguenta e dorme. Nessa segunda situação, eu posso dar 2 conselhos. Ou o tenepsista ele rever o seu horário de TENEPS, ou ele começa a aumentar o seu cabedal energético. Então, por exemplo, cursos como ECP2, o A complementário e outros cursos de imersão vão ajudar com que o tenepsista ele aguente a estar fazendo essa doação energética sem ter esse cansaço. E às vezes é questão até fisiológica. O corpo humano ele tem esses ciclos fisiológicos, o nosso corpo vai envelhecendo e às vezes a gente tem essas condições por algum período. Ok, obrigado. Chade, estou aqui no ar, aqui a câmera. Você comentou sobre a questão de registro, a sistematização do registro, você comenta também no verbete sobre planilha. Não seria interessante você incluir essas ideias aqui na argumentologia? Isso eu acho que poderia ajudar, é uma curiosidade geralmente que as pessoas têm, né, de como fazer melhor o registro da TENEPS. Então as condições antes, as condições durante, depois da TENEPS, o nível de lucidez, a qualidade da TENEPS naquele dia. Você chegou a comentar algumas coisas. Pensei se não seria conveniente você colocar isso aqui, acho que enriquecer, porque registro da TENEPS, as pessoas já vêm até com essa ideia, né? Como é que eu posso qualificar melhor até mesmo os meus registros. Vou pensar assim em cima dessa ideia. Enquanto isso, eu dou a sugestão para vocês estarem vendo o diário da TENEPS do CEEP, que a minha planilha é baseada em cima desse relato. Agora, uma condição que vai estar ajudando a pessoa a estar desenvolvendo a planilha dela, ela está tendo possibilidade fazendo o laboratório da TENEPS. Então, o laboratório da TENEPS, ela tem materiais que vai estar ajudando muito a pessoa a estar fazendo a sua própria planilha. Porque a planilha nada mais é do que a organização que a pessoa tem. Mas vou sim estar levando em consideração essa sugestão, sim. Obrigado. Quem é que está com o microfone aí? Como é que está? Michel, aqui na parafatologia, a segunda linha, você poderia comentar a questão da desassedialidade resultante do hábito dos registros diários? Então, essa desassedialidade, ela vai estar resultando principalmente da repetição dos registros. Então, a gente pode ter, por exemplo, vários trafares que a gente vai estar tendo essa oportunidade de estar percebendo durante esse período do registro. E quando a gente percebe esses trafares, a gente pode estar elencando estratégias para estar buscando a sua superação. Então, por exemplo, a questão da patopensenidade. Então, a pessoa ela pode estar percebendo que ela tem patopensenes, esses pensenes podem fazer com que ela invoque os assediadores, e ela pode estar vendo, por exemplo, a situação na qual
ela tem esses patos pensênios. Então, por exemplo, a pessoa ela vai pegar um transporte público e durante esse trajeto ela tem, por exemplo, esses patos pensênios. Então, uma estratégia que ela pode estar tendo para ter menos influência, por exemplo, nesse percurso, por exemplo, ela pode estar estudando algum tema da Conscienciologia. Então, ela pode, por exemplo, ela está levando um livro da Conscienciologia e está fazendo essa leitura durante esse transcurso. Então, é uma estratégia que ela pode estar buscando para estar diminuindo essa assidualidade. Outra questão que a gente pode estar levando, por exemplo, ela pode estar reclamando muito de determinadas situações. Então, ela pode perceber essa questão da reclamação e estar buscando criar mecanismo para sair da condição de estar pedinte para a condição de estar buscando fazer assistência. Então, o que eu posso estar fazendo para essa situação que está me prejudicando, entre parênteses, tanto, eu estar diminuindo essa influência e estar até mesmo ajudando. Então, essa questão da desassidualidade, ela pode sim ser catalisada durante o registro, porque vai ter um campo que vai estar homostático devido a todo o trabalho da TENEPS. Eu fiz uma conexão aqui também, tem muita coisa aqui, mas, por exemplo, na quinta linha está a exata tradução, né, dos para-eventos vivenciados. Então, me parece que essa desassedialidade leva também essa tradução, né, dos para-eventos vivenciados. Você poderia comentar essa quinta linha? E essa questão também dessa tradução, muitas vezes a gente não tem uma informação 100% do fenômeno. E às vezes pode ocorrer da gente querer preencher essa lacuna da memória através da imaginação. Então, às vezes, você tem um fenômeno, só que na hora de você fazer a interpretação, é uma hipótese. Você não pode afirmar 100% que foi aquele determinado fenômeno e que o resultado foi 100%. O que vai estar te ajudando a você estar melhorando essa autopesquisa é a repetição. Então, a tendência, muitas vezes, a gente não tem a informação, a gente pode estar querendo buscar, através da criatividade, da imaginação, estar preenchendo a lacuna, o que não é ideal. Michel, é a Malu. Então, tudo isso que você explicou, né, sobre as perguntas do João, nos leva, a gente podia dizer que nos leva a esse item que está na sexta linha, de baixo para cima, as autorreflexões recicladoras advindas do estudo dos registros tenepsísticos. É a base, né? Porque o registro, ele só vai estar produzindo, de fato, algum resultado evolutivo através do estudo desse registro, da reflexão. Então, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, o meu, que tem dias que não trabalha o estado vibracional, e você fazer essa reflexão do porquê você não trabalhou as energias, qual foi o mecanismo de autocorrupção que você utilizou e qual as ferramentas que você pode estar utilizando para superar, vai estar envolvendo a reflexão. Então, uma situação do registro que vai ser muito, muito útil é a reflexão em cima da situação. Vários fatores podem estar influenciando a sua TENEPS. Um dos fatores que às vezes pode estar influenciando, que a gente não dá importância, por exemplo, a alimentação. Então pode ser que determinado alimento que você ingira antes da TENEPS influencie na TENEPS. Outra questão que também a gente pode estar levantando, ao longo do dia, o que a gente fez de bom, que foi produtivo naquele dia, e o que a gente ficou na automatização, que a gente seguiu e não buscou aprimorar. Então, essa reflexão, ela vai estar ajudando a você estar qualificando a sua TENEPS. Que o ideal, a qualificação, ela vai estar ocorrendo na fase posterior e anterior da TENEPS. Então, você vai estar trabalhando na sua reciclagem e isso vai estar refletindo na sua pensenidade e, com isso, na sua assistencialidade durante a TENEPS. Michel, Everaldo, tudo bom? Você comentou várias vezes aí durante a abertura de hoje que você está estudando a questão dos dicionários. Eu queria saber qual que é a correlação que você pode fazer com esse estudo do dicionário
da ampliação do dicionário analógico pessoal e a questão da TENEPS. Então, o dicionário, um dos fatores, ele vai estar fazendo com que a pessoa ela comece a desenvolver o hábito de ter aquele macro-pensênio do detalhismo. Então, a pessoa ela vai estar investindo, o ideal é todos os dias, naquela tarefa. O dicionário vai fazer com que ela amplie a sua visão de conjunto. Então, se a pessoa está pesquisando um tema, ela fica focada naquele tema. A partir do momento que ela começa a buscar, trabalhar com vários conceitos, várias letras, buscar uma organização dessa sinapse, isso vai estar refletindo na maneira que ela pode estar fazendo no seu registro. Então, vou dar um exemplo. A pessoa que tem o hábito de estar pegando informações, fazendo um verbete, no caso do dicionário, fazendo essa organização, ela pode pegar várias ideias que ela tem, vários insights durante o dia e já ter esse hábito de estar buscando por um padrão e com isso estar fazendo uma escrita de uma maneira mais organizada. Então esse estudo pode estar ajudando inclusive a pessoa a ampliar o vocabulário dela. Então quanto maior o vocabulário que a pessoa tem, maior vai ser a chance dela estar traduzindo um fenômeno parapsíquico de uma maneira mais detalhada do que uma pessoa que tem um dicionário restringido. Não sei se consegui te responder. Conseguiu sim. Obrigado. Nada. Alô, professor Michel, aqui no ar. Você poderia falar alguma coisa a respeito de quem faz TENEPS 2 vezes por dia? Não estou habilitado a responder essa questão. Eu vi alguns relatos que a pessoa faz, ou ela acha que faz o TENEPS 2 vezes ao dia. Teoricamente, tudo é possível. Só que eu não tenho essa vivência de fazer TENEPS 2 vezes ao dia. O que eu tenho conhecimento é que o tenepsista, em situações de exceção, pode ocorrer dele estar fazendo 2 vezes a TENEPS ao longo de um dia, mas é uma condição excepcional, não tomada como uma conduta padrão. Então eu não tenho condições de estar dizendo se essa é uma conduta certa ou errada. No meu caso pessoal, eu não teria condições de estar me organizando ao longo do dia para estar fazendo todos os dias 2 vezes a TENEPS em horário distinto. Não sei se o professor poderia estar ampliando a resposta. É o seguinte, é que meu horário de fazer TENEPS normalmente é a partir das 5h15 da manhã. Mas eu tinha por hábito tirar aquela sonequinha após o almoço. Em vez de dormir após o almoço, passei a fazer TENEPS também após o almoço, pós-prandial. Por isso que estou lhe perguntando. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para o professor Valdo a respeito disso, e agora que estou tendo essa oportunidade de perguntar a você. Os ganhos estão sendo produtivos? Então você tem que estar fazendo essa autoanálise. Então é uma questão que eu penso que é uma conduta exceção. Então não sei se uma pessoa consegue estar fazendo TENEPS ao longo de vários anos 2 vezes ao dia. Então eu não tenho essa condição de estar analisando se a sua TENEPS ou a TENEPS de outra pessoa ela tenha um rendimento maior ou menor se ela for feita só ao longo de 1 vez ao dia, de 2 ou mais. Então, a princípio, na teoria, o tenepsista pode ser que ele tenha um rendimento maior em 2 vezes ou não. Mas eu não tenho essa condição da vivência para estar chancelando ou não essa condição de ser tenepsista 2 ou mais vezes ao dia. Eu acho que o professor Valdo tem até mais vivência para estar te ajudando nesse questionamento. Obrigado. Nada. Tudo isso depende do acerto, do gentleman's agreement entre o tenepsista e o amparador extrafísico de função da TENEPS. Às vezes, tem período crítico que a pessoa às vezes precisa atender em outros horários, isso acontece. Agora, existe um processo que culmina depois de muitos anos, que é o seguinte: é a pessoa que faz a TENEPS praticamente 24 horas por dia, o ano inteiro. Aí muda tudo.
Mas agora, no início, é isso que ele falou. Eu preciso de cada caso ser estudado, ver o que o amparador acha no caso, olha se aquele período é apenas passageiro ou não. Agora, o ideal é o seguinte, essas pessoas que começam a falar muito em TENEPS 2 vezes por dia, eu falo assim, você faz uma bem feita, você pode honrar aquela que você faz, isso tudo está dentro dos trinks, quer dizer, está equilibrada, tem organização, há um processo de rendimento que você sente a euforia vindo, a satisfação que vem do resultado, porque fazer TENEPS diariamente, principalmente para quem está começando, não é nada fácil. Temos que lembrar aquilo que a gente fala, que é um princípio da TENEPS. A TENEPS é mais séria do que um casamento assinado, com testemunha, etc., no cartório, com juiz de paz. Por quê? Ela não admite divórcio. Então, como é que fica? Enquanto a pessoa estiver válida, a pessoa vai fazendo o trabalho. E outra coisa, quanto mais ela cresce, mais ela quer crescer, ela quer se dedicar, ela quer trabalhar. Então, se tiver o processo das duas vezes. Cada caso é um caso. Agora, o professor Chad mostra que ele é veterano, ele está sabendo da coisa. Como é seu colega lá do século passado, a verdade é essa. Ele estudava com ela no século passado. Então, eu preciso de ver isso lá em São Paulo, como é que está. O que você acha? Não vai falar nada dele? Seu colega de tanta tramitação de trabalho? Ô Michel, você está me ouvindo? Eu estava aqui te ouvindo, sim. E prestando muitíssima atenção, porque é uma satisfação realmente muito grande te ver assim num crescimento, num crescendo, que eu espero que não tenha fim, né? Mas que você sabe os limites da sua atuação e agora foi reforçado, era uma coisa que eu estava pensando, na sua condição de veterano da TENEPS. Você lembra de como havia necessidade de muito esforço, no trabalho de implementação de um primeiro movimento tenepsístico em São Paulo, né? Praticamente era um movimento na própria cidade, não existiam tenepsistas, eram uns gatos pingados ali e muito mal ainda preparados para estarem iniciando um trabalho como esse. Mas o seu empenho faz ver como deve ter rendido muito para as concierges que andam fazendo turismo em São Paulo. E eu também quero dizer que eu reforçaria a ideia para o verbete de reforçar a argumentação que foi sugerida através, se você rever esta gravação, esse vídeo, você vai ver o que o professor Valdo mencionou, aqueles itens, mais o que o outro professor também citou. Eu acho que iria não só ampliar, como a seu gosto, detalhar um pouco mais essas ideias sobre a TENEPS. Embora eu reconheça que ficou muito clara as suas explicações dadas a todas essas dúvidas levantadas durante este período e esse tempo. Muito obrigada, Michel. Gostaria de perguntar ao verbetógrafo se poderia ampliar a sinergismologia, página 77. O sinergismo, vivência tenepsista, registro mnemônico, transcrição integral. Então, seria a questão de a vivência durante a TENEPS, passar essas informações algumas vezes na memória e depois fazer a transcrição das ideias que teve. Então, quando a gente faz esse movimento de passar pelo menos 2 vezes as nossas percepções antes de fazer o registro, a gente consegue estar fixando mais as informações na nossa memória física. Mesmo porque durante a TENEPS tem uma descoincidência maior ou menor do paracérebro. Então, quando a gente faz esse processo de estar voltando a estar pensando nessas vivências, a gente ajuda a estar fazendo essa coincidência de parte do paracérebro
de novo no cérebro físico. E também ajuda a fazer esse processo diminuindo as perdas de informações. Então, quando a gente volta, muitas vezes da TENEPS, a gente é como se tivesse tido uma projeção e às vezes a gente está alienado do ambiente. Então a gente volta, é como se estivesse em outro ambiente e voltasse para a dimensão física. Quando a gente repete algumas vezes essa condição mnemônica, ela vai estar nos ajudando na descoincidência e depois nessa transcrição na nossa planilha. Gostaria de saber se o professor Michel tem alguma técnica para cruzamento das informações dos registros, considerando a série histórica e a percepção de sincronicidades ao longo dela. Poderia repetir a pergunta? Alguma técnica para cruzamento das informações dos registros, considerando a série histórica e a percepção de sincronicidades ao longo dela. Bem, eu faço o registro e depois de um tempo eu faço um estudo em cima do registro. Não sei se isso chega a ser uma técnica, mas esse é o procedimento que eu uso. Então, através desse procedimento, dá para perceber alguns pontos que podem ser trabalhados e outros que eu não trabalhei, que já devia ter trabalhado. Então, esse estudo também pode ser complementado depois através da reflexão em cima da planilha. Em Parafatologia, página 77, sexta linha. A euforia sadia após as anotações. Poderia falar um pouco mais? Então, a euforia sadia, ela pode ocorrer, por exemplo, após uma extrapolação. Então, a gente tem uma vivência que não está no padrão. Então, você consegue, por exemplo, estar com as parapercepções mais desenvolvidas e você percebe que fez assistência, não que as outras não sejam, mas você percebe que fez uma assistência como se fosse um completismo na tarefa. Então, é como se fosse um completismo diário que você conseguiu realizar naquele dia, finalizando na TENEPS. Então, essa condição pode fazer com que a pessoa ela entre em euforia. E essa euforia, a gente tem que tomar cuidado para não transmitir muito essa euforia no registro. Para a gente buscar ter o discernimento e estar transpassando as ideias do que de fato ocorreu, sem estar exagerando nas tintas. Ivone. Michel, parabéns pelo verbete. Eu também fazia parte do grupo lá de São Paulo de auto-organização da TENEPS. E aquele grupo era um grupo assim, nós éramos muito obstinados pela intenção de fazer assistência. E eu percebi que ali deu frutos. Eu vejo por você e eu vejo o quanto nós nos investimos em nós mesmos para escrever alguma coisa. Eu vejo que a auto-organização para você colaborou para você fazer o seu verbete também, não colaborou? E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é quanto tempo você se dispôs a fazer esse verbete? Se há muito tempo, porque pelo estilo dele, ele termina basicamente na culturologia, né? Você não pôs culturologia, mas pôs alguma coisa alternativa. Você poderia responder, por favor? Então, eu comecei a pensar nessa ideia já faz alguns anos. Aí, como eu tinha uma dificuldade em estar trabalhando em cima do confort, principalmente da parte de forma do verbete, eu fiz o verbete e ele ficou, vamos dizer, hibernando. A partir do momento que foi cedido a chapa para a gente estar fazendo o verbete, eu fiquei motivado a estar retomando o verbete. Algumas dúvidas que eu tinha em relação a sinonímia, antonímia, de filologia, foi possível eu estar tirando elas através das aulas que foi deixado no site online. Então essas ferramentas me ajudaram a estar
investindo novamente no verbete. Então foram várias condições que também pararam eu estar finalizando o verbete. Uma delas que foi principal foi a condição da chapa. Então, a partir do momento que tinha chapa, eu consegui estar digitando o verbete no modo do verbete. E quando você começa a visualizar o verbete, já como um pré-verbete, já é mais fácil de você estar vendo aonde ele pode estar sendo aperfeiçoado ou não. Professor Charles, em cima de uma coisa que você comentou há 2 perguntas atrás, você comentou assim que era interessante a pessoa não deixar a euforia contaminar o relato, né, as percepções. Não seria interessante você colocar isso em vitaciologia? Vitalogia. Sim, eu vou estar fazendo essa observação, obrigado. E aí, emendando nisso, aí tem a ver com isso também, é a questão dessa transcrição, né, dos dados. No primeiro momento, a pessoa registrar as percepções e no segundo momento, talvez a discussão, a interpretação, os significados que ela está dando para aquelas percepções. Tentar, na medida do possível, separar isso. Seria um processo análogo, por exemplo, à projeção. Então, primeiro a gente faz o registro e depois a projeção crítica, fazer a crítica após. O momento bom para a gente estar fazendo essa crítica é durante a digitação. Então, esse momento da digitação, você pode estar fazendo esse processo. Ok. Michel, eu queria que se você pudesse ilustrar como é que é um registro, normalmente, no seu caso, o que seria um dia típico e o que você normalmente aprende com seus registros, se fosse possível. Eu sei que isso varia ao infinito, mas dá uma ideia disso aí. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo ilustrativo. Então, metas durante o dia. Então, o EV, caminhada, alimentação, não brigar no serviço, estudo. Então, são algumas metas que se põem como prioridade no dia. Daí vamos pôr realizado. Então, o EV, a caminhada, não brigar no serviço, só que o estudo você não realizou. Então, tem uma diferença entre a meta e o realizado. Daí tem as condições ambientais durante a TENEPS, que é baseado em cima da planilha do diário da TENEPS. Então, a hora da TENEPS, então a minha, geralmente, ela dura em torno de meia hora, 40 minutos. Então, por exemplo, das 10 horas às 10h30. Local. Então, por exemplo, São Roque. Temperatura. Então, por exemplo, 20 graus. Umidade do ar. Eu não tenho essa informação. Mas se o tenepsista tem um aparelho, ele pode estar fazendo esse registro. Condições meteorológicas. Por exemplo, está chovendo. Então, condições anteriores à TENEPS. Então, por exemplo, você pode pôr fisiológica. Então, estou com cansaço físico devido ao trabalho, o serviço de hoje. Psicológico. Então, psicológico, eu estou em euforia, por exemplo, porque eu vou apresentar um verbete pelo Skype. Parapsíquica. Eu percebi hoje a atuação do amparador durante determinados momentos. Então, eu percebi, por exemplo, alguns sons, ou, por exemplo, alguns cheiros que eu não percebo ao longo do dia, que pode ser de origem extrafísica. Ideia. Então, uma ideia. Então, eu me preservar no dia de hoje, porque, por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso que é importante eu estar preservado. Daí você pode pôr as condições durante a TENEPS. Então, por exemplo, condições fisiológicas. Eu dei passividade para o corpo, para o soma, fiquei em posição decúbito dorsal. Por exemplo, condições psicológicas. Então, uma condição de tranquilidade, tranquilidade e receptividade com a equipe extrafísica. Parapsíquica. Então, eu percebi o campo instalado, eu percebi uma descoincidência maior do lado direito do soma, ou do energossoma, do que do lado esquerdo. Eu comecei a fazer as exteriorizações
a partir do umbilical chakra, elas começaram de uma maneira lenta e após, por exemplo, 10 minutos, elas se intensificaram. Alguns minutos depois, começaram algumas esterilizações pelo cardiochakra. Depois, cessou as esterilizações e eu voltei à coincidência, eu voltei à condição de vigília física. E algumas ideias que me veio, por exemplo, durante a TENEPS, então a questão, por exemplo, o trabalho com as energias. E um lembrete, então, por exemplo, eu tenho um compromisso importante amanhã, então, eu ter essas precauções, então, por exemplo, sair de casa algumas horas antes do que eu saio normalmente para estar naquele compromisso com alguma certa reserva de horário antes. Não sei se o exemplo te ajudou a Tá certo. Tá, esclarecer ou não. Michel, você já fez algum uso prático de informações como temperatura, umidade do ar, essas coisas assim, como está o clima e tal? Isso deu algum resultado, assim? O que eu percebo é quando está muito calor, interfere na TENEPS. Então, o que eu consegui fazer para amenizar, eu ponho o ventilador ajuda na condição ambiente e principalmente na condição do barulho externo. Então, como eu faço a TENEPS no horário das 10 horas, tem vezes que é muito barulho fora de casa, na rua. Então, a questão do ventilador, esse barulho silencioso, que o ar-condicionado faz melhor, ele ajuda eu estar me concentrando na TENEPS e não concentrando no que ocorre fora do ambiente. Então, por exemplo, se tem uma música alta, por exemplo, em frente de casa, esse ventilador ele ajuda a estar mascarando esse som. E também ajuda na condição da temperatura. Michel, eu quero agradecer você muito, que você trabalhou muito bem com o Skype na condição de Robocop em São Paulo. Não teve miadinhos de gatos, nem vuvuzela. Era como se você estivesse respondendo no micrófono aqui dentro do tertuliário. Parabéns a você com essa técnica toda e toda a explanação que você deu. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 107 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 4 recados. Paula e Geraldo, Conselho dos 500, Gláucia, Seminário da OIC, Egrisson, 5ª Jornada de Educação, Kelly e Alessandro, 9º Congresso das Indexes. E antes, Fernando e Eliane vão falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje é o dia do sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia, relativo ao mês de abril ainda. E nós estamos aqui com uma listagem atualizada dos amigos, são 356 amigos. Inclusive já está registrado aqui um amigo que fez inscrição ontem, nosso colega Mauro Francisco de Assis, de Três Pontas, Minas Gerais. Ontem à tarde ele fez inscrição, já está na lista aqui. Então nós fizemos o sorteio antes, aqui nos bastidores aqui do tertuliário, com nossos auditores aqui, a Vasiliki Pétalas e a Cristina Vicentim, para ganhar tempo, né? E já temos aqui o resultado. Então, o primeiro sorteio, que é um livro, Síndrome do Ostracismo, professor Maximiliano Heidmann, saiu para Marco Jacinto de Camires Bueno, de Porto Alegre. Então, o Marco Jacinto de Porto Alegre ganhou o livro Síndrome do Ostracismo. O segundo prêmio aqui, que é o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, saiu para Neide Lázaro, do Rio de Janeiro. Então, Neide Lázaro, Rio de Janeiro, ganhou o livro Onde a Religião Termina. E o outro prêmio aqui, que é um curso Assistenciologia, patrocinado pelo IIPC, saiu para Lourdes da Conceição Machado Sá, de Portugal. Então, a Lourdes da Conceição Machado Sá, de Portugal, ganhou um curso Assistenciologia do IIPC. É isso, muito obrigado a todos. Alô, boa tarde a todos. Verbetógrafos não, desculpa. Eu vou falar com vocês sobre o Conselho dos 500. No dia 5 de junho, nós vamos, domingo, das 15 às 17 horas. Essa reunião vai acontecer
na sequência do evento, primeiro simpósio internacional de democracia direta. É bom vocês reservarem na sua agenda, né, essa data. Exerça o seu direito de cidadania. Vamos lá, gente. Vamos participar desse evento e participar também do Conselho dos 500. Dia 5 de junho, domingo, das 15 às 17 horas. Ok? Quem pode participar do Conselho dos 500? Para quem ainda não se cadastrou, são pessoas que têm alguma ligação com a CCCI aqui de Foz do Iguaçu, com a Cognópolis aqui de Foz do Iguaçu. Tem que ter idade mínima de 16 anos, não necessita residir em Foz do Iguaçu, pode ser uma pessoa que mora fora de Foz do Iguaçu, mas tem um lote aqui num dos condomínios da Conscienciologia. Tem que possuir algum vínculo com essa CCCI aqui de Foz. Pode ser residente, proprietário de algum imóvel, pode ser voluntário de algum IC, funcionário de algum IC, sócio ou proprietário de empresa aqui na CCCI. E também, quem quiser, qualquer pessoa pode encaminhar assuntos para serem votados no Conselho dos 500, né? Desde que seja um assunto que interesse a nossa comunidade. Então, esses assuntos podem ser encaminhados pelo e-mail contato@c500.org.br. Então, repetindo, contato@c500.org.br. Obrigada. Estou aqui em nome da OIC para convidá-los a participar do 7º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que acontecerá hoje na OIC, daqui a pouco às 15 horas. É um evento gratuito que ocorrerá no campus OIC. Nós teremos a apresentação de 3 trabalhos. O professor Ivo vai falar de autoconsciencioterapia e retilinearidade pensênica. A professora Silvana Creme vai falar de autoconsciencioterapia, promovendo esclarecimento pessoal. E o professor Antônio Pitaguari vai falar de autorresponsabilidade homeostática. Para aquelas pessoas que não poderão comparecer no campus da OIC ou os teletertulianos, o evento será transmitido online, e para que vocês tenham como conseguir as informações, como conseguir assistir, a gente pede que redirecione para www.facebook.com/consciencioterapia, e lá a pessoa vai ter as informações de como assistir o evento online. Ok? Muito obrigada. Quinta Jornada de Educação Conscienciológica, chamada de trabalhos. Boa tarde, pessoal. A Reaprendência informa que o prazo para a entrega ou envio de trabalhos para a Quinta Jornada de Educação Conscienciológica foi prorrogado para o dia 16 de maio de 2011. A jornada será realizada no mês de outubro. Portanto, se você é professor ativo ou em formação e tem algum tema de pesquisa concluído, ou em andamento, ou então sobre o qual você deseja escrever, venha compartilhar então essa experiência conosco na Quinta Jornada de Educação Conscienciológica. Dentre os temas sobre os quais você pode escrever, temos técnicas parapedagógicas, assistência através da TARES, autoeducação e autodesassédio, parapsiquismo aplicado à docência, atuação dos amparadores no exercício da docência conscienciológica. Envie seu trabalho para contato@reaprendência, lembrando que reaprendência é com ti.org, ou entre em contato com a Secretaria do CIEC, ou então visite o site www.reaprendencia.org.br. Obrigado. Boa tarde. A Sinvex, a ARAC e o IPC convida você, tertuliano e teletertulianos, a participarem e contribuírem no projeto Laboratório da Paz, que será implantado no Rio de Janeiro, na implantação do primeiro laboratório serenário da Cognópolis Foz do Iguaçu e contribuir para a Enciclopédia da Conscienciologia. Você pode contribuir com esses projetos participando da semana de atividades que vai acontecer no campus da ARAC, do dia 20 ao dia 26 de junho, participando dos cursos autopesquisa multidimensional, imersão na autopesquisa multidimensional, organizado pelo IPC,
cuja renda toda será revertida para o Laboratório da Paz, na cidade do Rio de Janeiro, e também do 1º Congresso Internacional de Serenologia e 9º Congresso Internacional de Infecciologia, que acontecerão dos dias 23 ao dia 26 de junho de 2011, também no campus da Aracê. A metade da receita dos eventos dos congressos será voltada para o campus da Sinvex e a outra metade para o Projetos Amigos da Enciclopédia. Maiores informações podem ser encontradas através do e-mail cursos@sinvex.org ou cis@arace.org ou pelos telefones 45-2102-1406 ou 011-3522-9190 ou 27-3203-2411. Contamos com a sua presença. Muito obrigado a todos. O verbete eleito para amanhã é Bibliografia Exaustiva, especialidade Mental Somatologia, autora Ivone Kubarenko. Obrigada e boa tarde a todos.